orar. Convido os irmãos, antes de nós orarmos, a abrirmos juntos a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 21. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Nós acabamos de cantar Só Deus é luz, luz esta que é vista somente e claramente em Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E nós pedimos então que o Senhor nos conduza na luz da Sua Palavra. Vamos orar. Senhor, nós temos a Tua Palavra aberta diante de nós, queremos lê-la com fé, pedindo que Tu nos conduzas em Jesus, pelo Teu Espírito, à verdade, aplicando-a às nossas vidas. Rogamos isto, Senhor, no nome do Teu Filho bendito, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Versículo 21 diz: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. A expressão aqui, ela transmite a ideia de desejo, de uma vontade que é intensa, uma vontade que dura bastante tempo, é de querer alguma coisa até ao extremo e normalmente algo que nos vai prejudicar. Está relacionado com o bem, com uma propriedade de outra pessoa, algo que pertence a outro, uma característica de uma outra pessoa. Isto pode se aplicar a relacionamentos que outras pessoas têm. Obviamente a mulher do próximo, ou o marido da próxima, o cônjuge, ou relacionamentos que possa o nosso próximo ter, a forma como se relacionam, porque tem irmãos, porque tem filhos, porque tem pais, ou equipamentos. A menção que nós encontramos aqui a campo, servos, animais, jumento, aqui o boi, era o que tinham para trabalhar e eram riquezas também. Então nós podemos aplicar esta linguagem a instrumentos, a ferramentas, a equipamentos do próximo e aquilo que o evidencia como alguém competente para o trabalho, as suas características, as suas qualidades, mas também os seus recursos. Podemos aplicar isto também à aparência. Nos nossos dias é muito comum haver este tipo de desejo de ser como aquele que eu admiro, aquele que eu aprecio, e porque não sou, eu fico triste. Então esse desejo ardente às vezes de prejudicar o próprio corpo com mudanças radicais, com cirurgias estéticas por causa da aparência. Mas isto, mesmo que não leve a esse comportamento, o ponto aqui, e diferente dos 9 mandamentos anteriores, o 10º diz respeito primeiramente à motivação, não ao ato em si, mas à motivação. Então é algo subjetivo, é algo do indivíduo, do sujeito, é algo que está relacionado com a motivação, com o coração, com a mente, coisas que não ficam logo evidentes e que nem sempre conduzem ao ato. Por isso esta ênfase produz uma dificuldade, porque os mandamentos no seu estabelecimento original eram leis de uma comunidade sob o governo de Deus e estabeleciam regulamentos para um estilo de vida. A desobediência a esses regulamentos requeria ação legal por parte da comunidade. Havia, portanto, a necessidade de um julgamento, de discernimento e de consequências de disciplina, para que, a fim de que a relação com Deus fosse mantida. Mas então, se é algo tão subjetivo, é algo do coração, da motivação, como?
a quebra deste mandamento seria conhecida pela comunidade? Como é que a comunidade poderia exercer essa justiça, esse juízo, se era algo tão íntimo do foro pessoal, do sujeito, do indivíduo? Embora o verbo cobiçar aqui na língua hebraica transmita e possa ter esse sentido de desejo que leva à ação, e então a ação seria a transgressão, essa possibilidade não aparece como a principal referência ao verbo aqui, ou sentido original. Não. Por que não seria esse o sentido aqui? Porque na primeira parte diz não cobiçarás, mas logo a seguir vem a ideia do desejo, que é sinónimo, e é um desejar fortemente, algo que expressa um anseio da alma, é algo que está dentro de nós e que não é visto, e é sinónimo, e é algo apenas do coração. O outro verbo hebraico que aparece aí, traduzido na nossa língua por desejo. Então esta é, portanto, uma conclusão adequada para os 10 mandamentos, para o decálogo, e em particular um sumário eficaz do espírito dos mandamentos de 6 a 9, do 6º até ao 9º mandamento. Em todos estes mandamentos, a motivação, diz o irmão Peter Craig no seu comentário a este mandamento, ele diz assim: em todos estes mandamentos a motivação normal envolvida que levaria à transgressão seria o egoísmo, a obtenção de algum benefício pessoal. Este tipo de comportamento pecaminoso, ele revela um coração centrado em si mesmo, um coração egoísta. Esta é a dimensão dos mandamentos que é assumida no ensino de Jesus, em Mateus 5, a partir do versículo 21, onde nós percebemos que não é apenas o ato em si, mas aquilo que está no coração do indivíduo, que o Senhor Jesus diz ver, que Deus vê. Portanto, é o desejo que também é condenado. Não somente o ato, em parte, porque o desejo é que leva ao ato, e em parte porque quer o desejo leve ao ato ou não, o desejo da pessoa, a cobiça, revela a mesma atitude errada para com o próximo. Não é apenas o ato, mas é também o desejo, a intenção. É a alma do indivíduo que está aqui em foco. E nós já tínhamos estudado o versículo 18, o mandamento não adulterarás, e já tínhamos feito essa relação com Mateus 5, e olhando especialmente para os versículos 27 a 28, porque Jesus fala do coração, de olhar com intenção impura no coração. Então este é o ponto aqui, é algo que se passa dentro do indivíduo, e é isso que Deus está a condenar, e que está presente então na legislação, na lei de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos algo equivalente, um mandamento, uma ordem apostólica, é doutrina para a igreja em Efésios 5, quando o apóstolo Paulo, ao instruir a igreja, os crentes, os santos, ele diz: a impudicícia é toda a sorte de impurezas ou cobiça, e aqui uma referência à avareza, e a avareza está muito ligada a bens materiais, ao dinheiro, mas não apenas ao dinheiro, mas há um sentido maior para o desejo de ter mais e de ter o que é dos outros. Mas essas coisas, impudicícia, impureza e cobiça, e vemos que não é apenas dinheiro, porque o dinheiro por si só não é algo impuro, não é algo imundo. Então essa associação da cobiça aqui com impudicícia e com impureza leva-nos a perceber que estará relacionado com aquilo que Jesus diz, da intenção impura no coração, de olhar para alguém com intenção impura, com essa cobiça, com esse desejo lascivo. Mas esse tipo de coisas, diz o apóstolo à igreja, nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Não cobiçarás. E nem se nomeie, nem se fale de cobiça, desse tipo de desejo. Isso é algo para manter longe da igreja, para manter longe do pensamento.
É algo para ser repreendido, rejeitado, para ser corrigido. Depois, mais à frente, nesse texto, em Efésios 3, versículo 5, por que esse tipo de coisa, de sentimento, de pensamento deve ser rejeitado, deve ser repreendido, deve ser expulso de dentro de nós e do nosso convívio? Porque nenhum incontinente ou impuro ou avarento, isto é, cobiçoso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então há uma relação aqui da cobiça com a idolatria, a avareza, esse desejo forte por algo que não é nosso, que é dos outros. Há uma associação com a idolatria, de não considerar Deus o bem maior e o bem superior, o nosso primeiro amor. Há aqui então uma relação da cobiça com a idolatria. Cobiça, idolatria, impiedade. Deus não está a ser colocado no seu devido lugar. E por impiedade nós temos entendido que é não apenas viver de uma forma mundana, mas é viver sem pensar ou pensar pouco em Deus. Ou sem pensar ou pensar pouco na vontade de Deus. Ou não pensar em viver na dependência de Deus. Ou seja, Deus manda, eu faço. Se Deus não quer que eu faça, eu não vou fazer. Isso é piedade. É agradar a Deus. Viver de uma forma ímpia é viver sem pensar em agradar a Deus. Sem pensar no que Ele quer, no que Ele aprecia. O Salmo 106, versículo 13, diz assim: cedo se esqueceram das suas obras, das obras do Senhor, e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça. Não esperaram que Deus dissesse qual era a vontade dele. Não esperaram por perceber o que é que agradava a Deus. Então entregaram-se à cobiça, contando a história do povo de Israel. O desejo, esse desejo forte, essa inclinação para ter aquilo que ainda não tem, esse suspiro, essa ânsia, uma ambição desmedida, uma aspiração, um desejo com ardor. Esses desejos que se referem aos desejos do corpo. E foi isso que aconteceu por comida. Essa gente desejou comida. E assim tentaram a Deus na solidão, lá no deserto. E o que é trágico aqui, que nós vemos no versículo 15 do Salmo 106, é que concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Então nós vamos voltar a este assunto, mas a cobiça tornou aqueles homens alvos da ira de Deus e do castigo de Deus. Deus deu-lhes o que eles cobiçaram, o que eles desejaram ardentemente, mas com aquela comida veio a maldição para a alma deles, fez definhar-lhes a alma. Então a desobediência aos mandamentos requeria uma ação legal, judicial, havia um julgamento a ser esperado para alguém que quebrasse algum dos mandamentos. Mas em relação a este mandamento especificamente, ao último mandamento, o 10º mandamento, como é que ele pode ser conhecido pela comunidade de santos? Como é que nós podemos perceber se alguém está a cobiçar para poder, como o povo de Deus, corrigir isso? E uma das perguntas que precisamos fazer aqui é: o que é pior? O julgamento da comunidade ou o julgamento de Deus? Nós temos a tendência para temer mais a comunidade, o povo a que pertencemos, a nossa gente, as pessoas que nos observam. Essa é a nossa tendência, é temer mais a comunidade do que ao Senhor. Nós temos a tendência de considerar Deus pequeno e as pessoas grandes. Nós somos inclinados a temer os homens e isso é sinónimo de pressão de grupo, é sinónimo de codependência, de temor do homem, do que a temer a Deus, a temer o Senhor. E são coisas comuns
hoje como eram naquele tempo. O Salmo 50, referindo-se aos 10 mandamentos e à transgressão das leis do Senhor, o Senhor, através do salmista, diz ao povo: tens feito estas coisas e eu me calei. Estas coisas quais? Adulterar, mentir, falar mal contra o próximo. Tu tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Pensavas que eu era igual à tua comunidade. Era mais um. E este é um grave problema. Achar que Deus é apenas mais um. É igual a nós, é igual à comunidade. Se o povo souber, se a família souber, se a igreja souber, é tão grave quanto, ou é mais grave até do que se Deus souber. Deus torna-se pequeno. Ou é mais um. Isto é algo que é um absurdo. Pensavas que eu era teu igual. Confronta o Senhor, o seu povo. Então qual é o problema da cobiça? O problema da cobiça é que o Senhor não é igual a nós. Deus não é igual a nós. Ele não vê como vê o homem, como nós vemos. Isso está em 1 Samuel 16. Quando o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, o filho mais velho de Jessé, irmão de Davi, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Samuel, quando viu aquele homem, tinha porte de soldado, portanto de rei, era um homem forte e achou: é este o escolhido do Senhor. É aí que Deus corrige Samuel e diz: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor não é igual ao homem. O Senhor não é igual à comunidade. O Senhor não é igual à igreja, à família. O Senhor não é igual. Ele é diferente. E este é o problema da questão da cobiça. Quando Davi estava a aconselhar o seu filho Salomão, ele diz: tu, meu filho Salomão, 1 Crônicas 28, versículo 9, tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Esta é a noção que Davi tem do Senhor, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz acerca deste aspecto de Deus. São inúmeras as referências. Eu selecionei apenas algumas e os irmãos vão ver que essas algumas são bastantes. Então eu recomendo que tirem notas e fiquem com estas referências. São inúmeras as passagens em que nós vemos a consciência que os personagens bíblicos, homens e mulheres como nós, essa consciência que tinham do Deus da Bíblia, o Deus que ordenou estes mandamentos e que este último mandamento, ele sabe exercer justiça. Porquê? Davi ainda diz assim ao Senhor enquanto orava, falava com Deus. Ele diz: eu bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Então, na sua oração, ele reconhece: Senhor, eu sei que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Salomão, seu filho, também na oração que fez na consagração do templo, tanto em 2 Crônicas 6 como em 1 Reis capítulo 8, ele fala com Deus e diz assim: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que tu conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Então, quando fala de caminhos, há aqui uma ligação ao coração. Os caminhos não é apenas por onde andam os pés, mas é por onde o coração, a mente e os pensamentos também caminham, por onde eles andam. Esta é uma linguagem bíblica. Quando fala de caminhos, não é apenas algo exterior, mas são caminhos do pensamento, são caminhos da vontade, dos desejos, que Deus conhece
Então essa associação aqui de caminhos que Salomão faz na sua oração, reconhecendo que Deus, Ele conhece o coração. Ele é o conhecedor do coração dos filhos dos homens. O rei Asa, quando está a ser corrigido por Deus, através do homem de Deus, do profeta, ele ouve estas palavras: o Senhor olha para toda a terra, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Mas Asa, ele agiu loucamente. Mas Deus procura homens cujo coração é dele. Então Deus vê o coração. E é isso que Asa ouve. E Jó diz, ou pergunta, e há uma resposta implícita nesta pergunta. Jó, a falar com Deus, pergunta no capítulo 10, tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? E a resposta implícita, clara, é que não, Deus não vê como vê o homem. E mais à frente, Jó diz no capítulo 28, o Senhor perscruta até as extremidades da terra, Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Tudo, inclusive é o coração dos homens. Que os Salmos e os Provérbios repetem várias vezes, e vamos ver alguns dos Salmos, capítulo 7. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Salmo 31, versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. O Senhor conhece a alma, Ele conhece os sentimentos, não apenas as ações e os atos externos, exteriores. Deus vê o que está dentro do nosso coração. Salmo 33, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então o Senhor conhece o coração que teme e aquele que tem fé, que espera, que confia. É esse tipo de visão que o Senhor tem. Algo imaterial, algo pessoal, algo subjetivo, mas que o Senhor vê, o Senhor conhece. Salmo 38, talvez um dos mais claros acerca deste assunto. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. A mesma palavra que é usada para traduzir cobiça, anseio do coração, apetite, concupiscência, esse mau sentido da palavra desejar. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos. E a minha ansiedade não te é oculta. Tu conheces, Senhor, o meu coração, tu conheces os meus sentimentos, tu conheces-me por dentro. Então essa é a visão que Deus tem de nós. Conhece os anseios do nosso coração. Salmo 44, versículo 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Se nós temos outros deuses, ou se olhamos para imagens e fazemos dessas imagens a nossa fonte de segurança e de prazer, porventura podemos achar que Deus não vê, que Deus não atina, que Deus não conhece o nosso coração. Ele que conhece os segredos dos corações. Salmo 94, o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, será que ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, são pensamentos idólatras, avarentos, cobiçosos. Deus conhece o coração dos homens. Deus conhece os nossos corações. Salmo 104. Seja-lhe agradável a minha meditação. Não apenas o meu comportamento, a minha ação,
mas a minha meditação. É isso que o homem piedoso ora. Deus, que os meus desejos, aquilo que eu penso, que isso te seja agradável. Salmo 139, vários versículos neste salmo mostram esta realidade que o Senhor sonda, o Senhor conhece, de longe penetra os pensamentos, o Senhor conhece todos os caminhos. Diz o salmista, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Por isso, versículo 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, caminho de pensamento, caminho de sentimento, de desejo. Senhor, vê se há em mim algum caminho desses mau e guia-me pelo caminho eterno. Provérbios 5. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. E o versículo 11 diz, o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 16. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, seus próprios olhos. Mas o Senhor pesa o espírito. Não importa o que nós pensamos de nós, não importa o que nós fazemos para nos justificar, porque o Senhor pesa a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso interior. O crisol prova a prata, Provérbios 17, 3. E o forno prova o ouro, mas aos corações prova o Senhor. É o Senhor que mostra as impurezas. Esse calor que se refere aqui, o crisol e o forno, sobre a prata e sobre o ouro, faz com que as impurezas fiquem evidentes para que o ourives possa remover as impurezas. Mas é o Senhor que faz isso conosco. Ele prova os corações. Provérbios 21 repete a ideia de Provérbios 16. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Mais uma vez, não importa a forma como nós nos tentamos defender e justificar. Até podemos, diante da comunidade, convencer a comunidade, a família, a igreja da nossa justiça. Mas o Senhor, Ele sonda os corações, Ele pesa o espírito. Ele julga-nos pelo que nós pensamos, pelo que nós desejamos. Provérbios 24, versículo 11. Livra os que estão sendo levados para a morte. Uma recomendação àqueles que estão a observar os seus irmãos em caminhos pecaminosos. E está a ser recomendado, se tu vês alguém a caminhar para a morte, livra essa alma da morte, esse teu irmão da morte. Salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Porque se tu disseres, eu não sei de nada, eu não o soube, será que não o perceberá aquele que pesa os corações? Achas que vais enganar Deus, dizendo que tu não sabias que o teu irmão estava a caminhar para a morte? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Será que ele não sabe o que é que o teu pensamento fez? O teu coração fez? Tu ficaste calado. Mas Deus viu o que tu fizeste. Ele conhece o teu coração. Não penses que Ele não vê, que Ele não ouve, que Ele não sabe, diz a sabedoria. Isaías 29. Os profetas falam muito sobre o Deus que vê e o Deus que vê corações. Isaías 29, 13, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, fazem cultos, cantam, leem a lei, leem as Escrituras, mas é com os lábios, porque o seu coração está longe de mim. E é o Senhor que diz através de Isaías, eu sei disso. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. São tradições que nem entende porque que as pratica, mas é uma religiosidade vazia, é uma fé sem significado para Deus. Versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito
do Senhor. E as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos ouve? Perguntam. E a resposta de Deus: que perversidade a vossa. Achar que não são vistos, que não são ouvidos, que os pensamentos não são conhecidos. Que perversidade a vossa. Como se o oleiro fosse igual ao barro. E a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Pensavas que eu era teu igual. Achar que Deus não vê, que Deus não sabe. Que perversidade. Que maldade a nossa. Comparar Deus a homens e a mulheres. Tens feito estas coisas e eu me calei e pensavas que eu era teu igual. Por que é que a cobiça é um problema tão grave? Porque Deus vê. O meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos podem não ver, mas Deus vê. Deus ouve. Deus sabe. É por isso que a cobiça é grave. Por isso que este mandamento é tão confrontativo. É por isso que este assunto é tão sério, é tão grave. Não cobiçarás. Isaías 66, versículo 16: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Porquê? Versículo 18: porque eu conheço as suas obras, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço a sua cobiça. E é por isso que o Senhor envia a sua espada. E envia doenças, sim. Mas pior que as doenças é o fogo. Jeremias 11, versículo 20: ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Capítulo 16: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos, diz o Senhor através do profeta Jeremias. E ele instrui o ser humano, lembrando que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem é que pode conhecer o coração? E o versículo 10 responde: eu, o Senhor. Eu conheço o coração, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus desejos. Eu conheço, diz o Senhor. Quem conhecerá? Há alguém que conhece. Por isso, há justiça. É difícil saber quem está a cobiçar. Para nós é, mas não para este Senhor. Não são poucas as evidências de que Ele conhece o que está dentro de nós e dos nossos corações. O profeta Jeremias continua a definir Deus, a apresentar Deus, a dirigir-se a Deus desta forma: ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos do coração. E o que são os afetos do coração? Referência às entranhas, literalmente aos rins. Os judeus olhavam para a barriga como o centro das emoções. Olhavam para o ventre, o que está dentro do ventre, da barriga, como o lugar da emoção e da afeição, dos afetos, dos desejos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos. O Senhor esquadrinha os afetos, esses desejos, esse amor, essa paixão. Ele esquadrinha. Esquadrinhar é a linguagem, é colocar em pequenos quadrados algo que é muito grande e vai-se vendo subdividido para que cada pormenor seja percebido. Então, em vez de olhar para o todo de uma só vez e que poderá escapar alguns detalhes, o analista ele reduz essa imagem a pequenos quadrados para poder analisar cada um. Isso é esquadrinhar.
ver os pormenores. É isso que o Senhor faz com o nosso coração. Cada afeto do nosso coração, cada desejo do nosso coração. É isso que o Senhor dos Exércitos, o Deus da Bíblia faz. Esta semana, a ler Ezequiel, parei diante deste versículo 5 do capítulo 11. Assim diz o Senhor: quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Isto tem que nos fazer temer. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que nós viemos aqui para adorar. Este é o Deus que nós dizemos conhecer. E se nós sabemos isto acerca de Deus, irmãos, vai ficar difícil cobiçar. Vai dar para entender porque é que tememos o 10º mandamento: não cobiçarás. Porque as coisas que nos surgem na mente, o Senhor diz que conhece. Em Daniel capítulo 2, aquele sonho que Nabucodonosor teve, e acerca da revelação do sonho, Daniel, louvando, agradecendo a Deus pela revelação, ele diz assim, referindo-se ao Senhor: o Senhor revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Só Deus é luz. Nós cantamos há pouco, vista somente em Jesus. Com ele mora a luz. Por isso, quando lemos a palavra do Senhor, nós estamos-nos a preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Amós capítulo 4, prepara-te para te encontrares com Deus. Ao ler o 10º mandamento, nós estamos-nos a preparar para esse encontro, porque é o Senhor que forma os montes, foi Ele que nos formou o corpo também. É o Senhor que cria o vento, mas também Ele conhece os nossos pensamentos. Ele declara ao homem qual é o seu pensamento. Espírito é vento, é ar. E o Senhor vê. Este é o nome do Senhor, Senhor dos Exércitos. Senhor Deus glorioso, vitorioso. Deus que conhece, Deus que vai vencer e vence a luta contra o mal, contra o pecado. Então, por que o problema da cobiça é tão grave? É porque Deus vê o nosso coração. O Novo Testamento também tem muitas referências à cobiça e então nas páginas do Novo Testamento, embora na transição nos Evangelhos nós percebemos a seriedade deste assunto, porque Deus vê em secreto. Jesus diz isso acerca das ofertas, acerca das orações, do jejum, que o crente tenta fazer para impressionar pessoas, a comunidade, até achando que impressiona Deus, mas Jesus corrige o crente e diz: tem atenção, porque o teu Pai que está nos céus, Ele vê em secreto. Ele conhece o teu coração. Em vários episódios, Jesus teve que lembrar desse aspecto do Pai. E Ele mostrou que Ele é um com o Pai. Em Mateus 9, ao falar com os escribas, ou referindo-se aos escribas, no contexto daquela cura do paralítico em Cafarnaum, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus conhecia o coração deles, conhecia o pensamento deles. Eles nem sequer falaram, apenas pensaram: quem é este que diz que perdoa pecados? Só por causa desse pensamento já recebem a repreensão e a confrontação de Jesus, porque Ele conhecia os pensamentos. Em Mateus 22, dirigindo-se aos fariseus, aquela questão do tributo a César, se deviam pagar tributo a César ou não, e a abordagem que fizeram a Jesus: mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Isto tudo é verdade acerca de Jesus. Ele não fica impressionado com a aparência, mas eles estavam a dizer isto para tentar encontrar favor, encontrar algum tipo de benefício na abordagem que estavam a fazer. Mas Jesus, percebendo-lhes a malícia, conhecendo-lhes a malícia, portanto Ele viu a intenção do coração, Ele repreendeu-os e disse: por que me experimentais, hipócritas?
Que conversa é essa? Ir aqui elogiar. Estão a dizer a verdade acerca de mim, a adular, mas com motivos interesseiros. E esse interesse de me prejudicar, de me apanhar numa contradição para me condenar. Hipócritas. Mas o que se destaca aqui no versículo 18 é que o Senhor conhecia a malícia. Ele conhece a maldade do nosso coração e dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Marcos 2, alguns que conduziam o paralítico em Cafarnaum foram vistos por Jesus. E o que o texto diz, no versículo 5, é que Jesus viu a fé deles. O que é impressionante é isso, é que Jesus viu a fé. Ele não viu apenas o que eles fizeram, ele viu a fé. Mais à frente, nesta mesma história, alguns dos escribas que estavam assentados arrazoavam no seu coração. Porque fala ele deste modo, isto é blasfémia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? No texto paralelo, em Lucas 5, a expressão que está lá é conhecendo-lhes os pensamentos. Aqui é percebendo logo em seu espírito, mas em Lucas 5, versículo 22, diz conhecendo os pensamentos. E pergunta, que arrazoais em vosso coração? Então, arrazoar é a ideia de raciocinar, usar a razão, usar o pensamento, a lógica. E o Senhor conhecia esse pensamento. Ele conhecia esse coração, esse raciocínio. Marcos 9:33, tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorrias pelo caminho? Porque o que eles falavam pelo caminho, eles estavam a discutir entre si sobre quem era o maior. Só que o que nós percebemos aqui é que Jesus não estava no caminho. Ele estava em casa. Mas ele sabia do que eles discorriam, do que eles discutiam. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Jesus. Acerca de Jesus, em Lucas 2, Simeão disse a Maria, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Porque são os pensamentos dos nossos corações que podem levar à ruína ou ao levantamento. É isso que Deus vê. São os pensamentos, são os desejos, são as paixões do nosso coração que conduzem à ruína ou a levantamento, a exaltação, à glória. É por isso que é tão sério o que se passa dentro de nós, do nosso coração. Que Deus vê, que Deus sabe, e é Jesus que discerne. Ele é um com o Pai, Ele é o Deus omnisciente. É um assunto sério. Estamos a falar de ruína ou de glória, de exaltação. Lucas 6, versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. E o versículo 10 diz que a mão lhe foi restaurada. Portanto, havia razão para acusar Jesus. Ele fez algo que supostamente não deveria ter feito, segundo os fariseus. Mas o que destacamos aqui no versículo 8 é o que o texto diz, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. Porque nada há oculto que não haja de manifestar-se. Lucas 8:17. Nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Mesmo que não digamos em voz alta, lembremos que o Senhor, ainda a palavra não chegou à boca, a língua já a conhece toda. Não há nada oculto que não venha a ser manifestado, escondido que não venha a ser conhecido e revelado.
Lucas 9,46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Não foi a primeira vez, portanto, de novo. E disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus sabia do desejo daqueles homens serem importantes, serem maiores, serem tidos como melhores do que os outros. Ele conhece os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas cobiças. Ele sabia o que se lhes passava no coração. Lucas 11, versículo 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demónio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demónio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demónios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demónios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. De novo, o Senhor sabe o que se passa pelo Espírito. Lucas 16, os fariseus, que eram avarentos, cobiçosos, ouviam tudo isto e ridiculizavam Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Deus conhece o coração. Portanto, Jesus, que conhece o coração, Ele é Deus, e Ele apresenta-se aqui nos Evangelhos como Deus que conhece o coração. Naquela conversa com a mulher, em João 4, aquela mulher que estava no poço para tirar água, Jesus conhece o coração e a história daquela mulher. Ela que diz a Jesus: não tenho marido, e Ele replicou: bem disseste, não tenho marido, estás a dizer a verdade. Porque já tiveste 5 maridos e o homem com quem vives agora não é teu marido. Isto disseste com verdade, porque Jesus conhece a verdade de cada um. Mesmo que a pessoa não diga, Jesus conhece essa verdade. João 6, versículo 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido as palavras de Jesus, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Acerca do corpo de Jesus, do sacrifício dele, comer a carne. Esse assunto era difícil, sacrifício, sangue. E eles diziam, e o texto diz que eles murmuravam. Era algo repetido para dentro, era um resmungo, uma queixa interior. Esse é o sentido do verbo grego aqui. Era algo dito em tom baixo. É como as pombas, o arrulho das pombas, aquele ronronar, aquele som. Eles disseram alguma coisa que não era perceptível. Era uma queixa que expressava descontentamento. E o versículo 61 então diz: Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, Ele interpelou-os. Não precisou ouvir, mas Ele disse: isto escandaliza-vos? Acham isto muito duro? Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus conhece o coração de quem crê e de quem não crê. Jesus vê a fé. Ele vê a fé. Ou a falta dela. João 13. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Ele sabe o que há de desígnio no coração de cada indivíduo. João 20, versículo 24, a história de Tomé. Tomé, que não estava com os outros discípulos quando Jesus apareceu aos discípulos. Então os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não o vir, ou se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e se eu ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, diz o versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé:
põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na ao meu lado, no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não estava lá quando Tomé disse aos discípulos que não acreditaria se não visse. Mas Jesus sabia da descrença de Tomé. Só acreditaria se visse. Só vendo acreditaria. E é esse tipo de visão que Jesus tem acerca do nosso coração. É esse tipo de conhecimento que Ele tem. É essa a profundidade do seu discernimento e do seu conhecimento. Atos capítulo 1, a oração que os apóstolos e os crentes fazem no início da igreja para substituir Judas. Eles oram a Deus e dizem: Senhor, Tu que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Atos 15, na explicação que Pedro faz sobre o que aconteceu na casa de Cornélio, associando com o que aconteceu em Pentecostes, ele explica desta forma: Deus que conhece os corações, deu-lhes a eles testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, gentios, como também a nós nos conceder. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Porque a questão da salvação e da fé é algo do coração, não é algo meramente exterior, que a comunidade possa ver, observar e julgar. É algo do coração. A salvação, a fé, é algo do indivíduo, é algo do Espírito. Romanos 2, versículo 15. Estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O que é que Jesus vai julgar? Os segredos, não apenas as ações, mas aquilo que está dentro de nós. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Deus é aquele que sonda corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Conselho sábio aos crentes: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, as cobiças, os desejos, as inclinações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não tenham pressa, comunidade cristã, em resolver questões de disciplina, porque a justiça será feita. Isto tem que me fazer temer, porque o Senhor Jesus, Ele há de vir, Ele vai trazer à luz não apenas as coisas ocultas, as trevas, mas Ele vai manifestar os desejos do meu coração. Isto tem que me fazer temer. 1 Coríntios 14, ensinando a igreja a cultuar, a adorar. Leiam a Bíblia, diz Paulo. Profetizem. Deixem que a palavra do Senhor seja conhecida. Porquê? Porque se houver profecia, se houver palavra de Deus, aqueles que entrarem sendo incrédulos, os gentios, os ímpios, os que não conhecem o Senhor, os indoutos, os ignorantes, essas pessoas serão por todos convencidos e por todos serão julgados, porque eles estão a falar a palavra do Senhor. Porquê? Porque os desejos, os segredos dos corações deles serão manifestados. Porquê? Porque a palavra do Senhor está a ser lida. Quando há a palavra do Senhor, há manifestação de desígnios, de segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorarão a Deus, testemunhando que Deus está de facto no meio de vós. Para Deus estar no nosso meio, a palavra dele tem que ser lida. Tem que haver profecia bíblica. Profecia verdadeira é alguém que fala da parte de Deus. Não de imaginação e não de demónios, mas de Deus. Gálatas 1:20. Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Esta consciência que Paulo tinha a falar do Evangelho, a falar da salvação, daquilo que ele recebeu de Jesus, o testemunho que ele dá, este Evangelho que eu vos anuncio, eu recebi de Jesus. E é na presença de Deus
que eu vos afirmo, eu não estou a mentir. Eu sei que Deus sabe se eu minto ou se eu não minto. É esta consciência que Paulo tem. 1 Tessalonicenses 2,4: visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Não é apenas a homens que nós temos que impressionar, agradar, é a Deus que nós temos que agradar. É com Deus que nós temos que nos preocupar. 1 Tessalonicenses 2,4. Texto forte sobre este assunto, Hebreus 4, versículos 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isto é a verdadeira profecia, é que usa esta palavra. Não palavra de homens, de iluminados. Não palavra de homens que são estudados, mas é a palavra de Deus que é viva e eficaz. É essa palavra que é apta para discernir pensamentos e propósitos de coração. Porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. Isto é sério, a questão da cobiça. É sério. Vamos ter que prestar contas dos pensamentos e dos propósitos do nosso coração. E se o nosso coração não nos acusar, diz João, no capítulo 3 da primeira carta, 1 João 3, é assim que nós conhecemos que somos da verdade, que somos de Jesus. E é isto que tranquiliza o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele conhece o que fez através da cruz do Calvário. Como ali Ele lançou toda a maldição do pecado sobre Jesus, sobre o seu Filho. É isto que tranquiliza o nosso coração. Mesmo que nós nos tentemos enganar a nós mesmos, mesmo que nós ignoremos algumas partes da nossa natureza, alguns pecados que ainda nos estão ocultos, que nós não conhecemos, Deus conhece, e até por esses Jesus morreu. Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Até aquilo que nós não conseguimos confessar, não conseguimos reconhecer, mas Deus conhece. Apocalipse 2:18: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Conheço as tuas obras, versículo 19, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Conhece o amor e a fé. O Senhor conhece. Essa é a percepção que Ele tem. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Não são poucas as evidências da seriedade deste assunto. A Bíblia mostra como este assunto é sério. Por que é que a cobiça é um assunto sério? Porque a desobediência, ela exigia uma ação legal. Então, como é que a comunidade poderia conhecer? E nós voltamos a perguntar, o que é mais importante? É o julgamento da comunidade ou o julgamento do Senhor? O julgamento de Deus. Nós temos a tendência de achar que é o da comunidade, por causa do temor aos homens. Mas o problema da cobiça é que Deus vê, Deus conhece a nossa cobiça. E acerca disso, Ele diz no Salmo 50, eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Eu vou-te mostrar quem tu és, o que tu pensas, o que tu desejas e o que tu cobiças. Por isso, o versículo 22 diz, considerai vós que vos esqueceis de Deus, para que Ele não vos despedace, sem haver quem vos livre. Aqueles que se esquecem que Deus é o Criador, que Ele é o oleiro, que Ele é muito mais do que a criatura, que Ele é muito mais do que nós, Ele não é igual a nós. Ele pode nos despedaçar, Ele pode nos partir, Ele pode nos destruir. Esta é a seriedade do assunto. E a cobiça é suficiente para Ele nos destruir. Por isso não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É isto que precisamos aprender a temer. Não a comunidade, não a igreja, a família, mas é ao Senhor. É Ele que tem esse poder, essa capacidade. Conhecer a nossa cobiça
que não é do outro, nem é dele, é minha. E é essa cobiça, esse desejo forte que há em mim, que me atrai, que me seduz, para depois haver o pecado, a desobediência. E o pecado, uma vez consumado, gera a destruição, a morte. Despedaçado. A vida fica despedaçada. Começa com desejo, com esse anelo, com esse anseio pelo que é proibido. É a luxúria. E a pergunta que Tiago faz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Por que é que há tantos conflitos? Nas famílias, nos casamentos, nas cidades? É por causa da cobiça. É por causa desses desejos. Essa inclinação da carne. Versículo 2 tem o verbo: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tem a ver com o egoísmo, com a carnalidade. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porquê que quer o que quer? Porquê que quer jumentos e bois e mulheres e terras? Porquê que quer computadores e telefones e internet? Para quê? É para quê? É para ver o quê? É para consumir o quê? Porque essa avidez, esse desejo de ter mais, o que é que quer? O que é que o coração quer? Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. E o Novo Testamento fala deste desejo como concupiscências do coração em Romanos 1, inclinações da carne, Efésios 2, o desejo maligno em Colossenses 3, lascívia, são sinónimos desta expressão que aparece aqui em Tiago. Paixões, Romanos 6, paixões mundanas, em Tito capítulo 2, paixões carnais em 1 Pedro 2, paixões dos homens, 1 Pedro capítulo 4, imundas paixões, 2 Pedro 2, 10, ímpias paixões, em Judas no versículo 18. Estas paixões, este desejo, esta concupiscência é coisa do mundo, não é de Deus. E se alguém ama estas coisas, tem que lembrar que o amor do Pai não está nele. Mas o mundo passa, estas coisas vão passar, estes desejos fortes que nós temos por estas coisas, eles nunca serão satisfeitos. Nós vamos querer sempre mais, vai haver sempre cobiça no nosso coração. E o mundo vai passar, e a concupiscência vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, esse vai ser elevado, exaltado, esse vai ser glorificado. É por isso que na parte prática agora, como é que nós podemos lidar com a cobiça? Lembrando das palavras do autor aos Hebreus, que a vossa vida seja sem avareza, sem cobiça. Sem avareza ou cobiça, é sinónimo na Bíblia. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contenta-te porque tens Deus. Se tu não estiveres contente porque o Senhor é o teu Deus, nunca vais ver os teus desejos satisfeitos. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Estar em paz com Ele. Se tu não buscares isso em primeiro lugar, tu nunca terás os desejos do teu coração satisfeitos. Nunca aprenderás o contentamento. Vais andar sempre atrás de mais e mais, sempre a cobiçar, sempre a querer mais. É Deus que nos ensina a nos contentarmos com as coisas que temos, com o cônjuge que temos, com os filhos que temos, com a aparência que temos, com o equipamento que temos. É só Deus, porque temos o Senhor. E Ele é suficiente e tem que ser suficiente. E lembrando que a cobiça não deve ser nomeada entre nós, é em Efésios 5, esse texto equivalente no Novo Testamento para o não cobiçarás. A solução está no versículo 2, andai em amor. Ama, anda em amor, ama. O versículo 1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Versículo 1 e 2 tem esta ideia. Como oferta suave, sacrifício a Deus em aroma suave. Amar. Amar é ser paciente, é ser gentil, é ter domínio próprio, é não arder em ciúmes ou em irritação, é ser humilde,
não pensar de si mesmo além do que convém, é procurar os interesses dos outros, é decidir não lembrar do mal, é estar disposto a sofrer e a esperar. Sacrifício é amar. E não é exigir isto dos outros, é cada um de nós decidir amar a Deus, amar as pessoas, andar em amor. Andar em amor é lembrar de Deus, é querer agradá-lo, é viver o dia como que sabendo que Deus existe e Ele conhece o meu coração. Ele é aquele que tem prazer, na verdade, no íntimo. Salmo 51:6 diz: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo. Deus vê o íntimo. Por isso, o salmista diz: seja-lhe agradável a minha meditação. Aquilo que eu penso, aquilo que eu medito, aquilo que eu cogito, aquilo que eu desejo, que lhe seja agradável. Peter Craigie diz então, no seu comentário a este versículo, colocando o mandamento sob esta luz do que nós estamos agora a ver também acerca do discernimento que Deus tem sobre os nossos desejos. A vida de total obediência à lei parece bem remota. O não cobiçarás, nós podemos e devemos reconhecer: eu não consigo não cobiçar. Eu vou cobiçar, eu vou desejar, isso faz parte da minha natureza. Eu estou perdido por isso. Contudo, por meio disso, a verdadeira dimensão da lei é revelada. A lei serve precisamente para mostrar que estamos condenados, que nenhum de nós consegue obedecer e agradar a Deus. O membro da família de Deus é novamente lançado de volta à graça do legislador, o que por sua vez enfatiza o verdadeiro espírito do mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Ama-o, porque Ele, mesmo te conhecendo e sabendo como tu és perverso, Ele ama-te. E nós amamo-lo porque Ele nos amou primeiro. E Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos tirar toda a impureza, toda a lascívia, toda a concupiscência, todo o desejo maligno, toda a cobiça do nosso coração. É isso que Ele está a fazer. Então, do relacionamento de amor, o mandamento permanece, mas sob uma luz diferente. O mundo do nosso semelhante, o mundo dos outros, aquilo que é dos outros, não deve ser cobiçado. Antes, o nosso próximo deve ser amado como membro da família de Deus. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Porquê? Porque do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. O Senhor vê. E o que é que Ele procura? Ele procura ver se há quem entenda a verdade deste mandamento. Se há quem busca Deus. É isso que o Senhor está à procura. Se há quem entenda, se há quem busca Deus. Está no Salmo 14 e no Salmo 53. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Por isso, examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Esse é o exercício que nós vamos fazer. Já a seguir, vamos cantar esta oração, vamos cantar pedindo ao Senhor a nos examinar. E logo a seguir, com o pão e com o vinho, nós continuaremos este exercício.